Senhor presidente, deputado Anderson Alexandre, que comanda este expediente final, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, ainda presentes nas galerias, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputado Anderson Alexandre, eu hoje iniciei a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, fazendo uma questão de ordem que eu quero aqui retomar. Quero retomar, em primeiro lugar, fazendo uma leitura, uma curta leitura. A gente não tem culpa de nada. E aqui, professora, eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não goste. Mas é o seguinte: eu não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombolas. Nenhum de nós aqui tem navio negreiro. Nenhum de nós aqui, se você for ver sua família há 200 anos, tenho certeza que nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para serem escravizadas aqui. E não esqueçam, vocês devem ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Até hoje, o índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar para os portugueses. O índio preferia morrer. Foi por causa disso que eles foram buscar pessoas nas tribos na África para vir substituir a mão de obra do índio. Isso tem que ficar claro, ora. Me desculpa você aí, mas se na minha família não tem nenhuma pessoa que tenha ido buscar um navio negreiro lá na África, como é que eu vou ter dívida com o negócio de Zumbi, esse pessoal? Esta pérola, esta assintosa pérola, foi proferida por um procurador de justiça do Ministério Público do Pará, o senhor Ricardo Albuquerque, que, para piorar, é ouvidor geral do Ministério Público do Pará. Ele não é apenas membro do Ministério Público, o que já é gravíssimo. Aliás, esta pérola racista, ahistórica, que busca construir um apagamento sobre a história da escravização de negros e negras no Brasil, vergonha e mácula inapagável da história brasileira, esta pérola proferida por qualquer pessoa é um assinte. Pior ainda, quando proferida por um integrante do sistema de justiça, por um membro do Ministério Público, portanto, integrante do sistema de justiça. E ainda pior, quando este personagem é o ouvidor geral do Ministério Público do Pará. Portanto, na CCJ, eu levantei uma questão de ordem, fui designado pelo deputado Márcio Pacheco, que preside este colegiado, para emitir uma nota, através da qual a Comissão de Constituição e Justiça, eu farei chegar amanhã à mesa diretora, através da qual eu dizia, a CCJ encaminhará à presidência da Casa um pedido de manifestação oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro sobre esta. Nós não podemos silenciar esta instituição, que é Casa de Representação Popular, num Estado e num país profundamente marcados pela afrodescendência, que é a nossa principal marca histórica e cultural de um povo predominantemente negro. E nós temos ainda que ouvir o pronunciamento racista, e racismo ele deve saber, é membro do Ministério Público, é crime inafiançável. Portanto, fiz essa questão de ordem, quero aqui, tenho convicção que esta
posição, que este pronunciamento não expressa a posição, por óbvio, do Ministério Público do Pará, certamente não expressa a posição de nenhuma seção estadual do Ministério Público, tampouco do Ministério Público Federal, mas é gravíssimo e é preciso que o Ministério Público do Pará tome as providências cabíveis para responsabilizar, na forma da lei, um pronunciamento tão desastroso, tão deplorável como este feito pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque, do Ministério Público do Pará. Pior ainda, no mês da consciência negra, veja Vossa Excelência, no mês em que, marcadamente, aliás, amanhã teremos aqui na casa um ato expressivo, representativo, no qual entidades, coletivos, cidadãos e cidadãs que representam a população negra no Rio de Janeiro, o movimento negro no Rio de Janeiro, os povos de África aqui no Rio de Janeiro, receberão reconhecimento público do Parlamento Estadual. Aqui hoje, na Assembleia Legislativa de manhã, fizemos na Comissão de Educação uma importante audiência pública sobre educação escolar nas comunidades quilombolas, e elas não são poucas no Rio de Janeiro. As comunidades tradicionais, caiçaras, indígenas e quilombolas, presentes no Rio de Janeiro, mas as duas primeiras têm forte concentração, como sabemos, na região da Costa Verde, particularmente no eixo Angra e Paraty. Não é o caso das comunidades quilombolas, que estão espraiadas por nosso estado. A Fundação Palmares, órgão do Ministério da Educação, que certifica, que autentica as comunidades quilombolas pelo Brasil inteiro, reconhece a presença no Rio de Janeiro de mais de 40 comunidades quilombolas que enfrentam ainda difíceis condições para assegurar a educação de seus filhos e filhas, observando-se as tradições quilombolas, observando-se a ancestralidade africana como eixos do currículo dessas escolas, que são diferenciadas. Não podemos tratar a educação escolar em comunidades tradicionais como tratamos a educação escolar em escolas públicas na região metropolitana, na Zona Sul, na Zona Oeste. Não, é preciso observar para garantir a perpetuação, a preservação desta tradição, desta cultura, dessas marcas que não podem ser apagadas, porque são constitutivas da nossa identidade como povo marcado pela africanidade. Por isso, quero fazer esse pronunciamento aqui, dizer que saíram encaminhamentos importantes da nossa Comissão de Educação hoje de manhã, na audiência sobre educação escolar das comunidades quilombolas. Inclusive, eu já tinha feito contato com o presidente da FAPERJ, professor Gerson Lima, querido pesquisador da UFRJ, que preside a FAPERJ, para que no edital de 2020, no novo edital de fomento à pesquisa de 2020, a FAPERJ possa prever uma linha de pesquisa específica para fomentar estudos que se dediquem à educação escolar em comunidades tradicionais no Rio de Janeiro. Recebi um aceno positivo da FAPERJ nesse sentido. Portanto, é uma contradição que, por um lado, a gente tenha aqui na LERJ, nesse momento, um avanço das pautas relacionadas, das iniciativas relacionadas à pauta étnico-racial, particularmente a pauta relacionada ao povo negro, e a gente tenha que conviver, e não será sem resistência, não será sem que possamos dizer a nossa palavra, com um pronunciamento tão dramático, tão grave, tão deplorável, que eu sei que Vossa Excelência, com a mesma veemência, também o rejeita. Por isso, quero fazer esse pronunciamento e dando um breve relatório do que foi a nossa audiência pública hoje sobre educação escolar em comunidades quilombolas, mas, sobretudo, desta tribuna, onde cheguei pelo voto popular, me manifestar de maneira veemente, absolutamente indignado contra esse pronunciamento absurdo, racista, preconceituoso por parte de um membro do Ministério Público brasileiro, particularmente no estado do Pará. Muito obrigado.